Olá, meus amados, graça e paz. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. E até aqui nos ajudou o Senhor. Vou trazer uma palavra para a edificação da sua fé no nosso Salvador, Jesus Cristo. Amados, a palavra de hoje está no Evangelho segundo João, capítulo 12. Eu vou começar aqui no capítulo 9, tá? Mas eu vou falar alguma coisa assim do capítulo 12, parte 2, versículo 2, 3, para a gente deixar essa mensagem mais explicativa. É uma passagem bastante interessante, vai falar bastante com a gente. E presta atenção só no que aconteceu nessa época aqui com Lázaro. Com Lázaro, com Jesus, enfim, com a sociedade. O que era a sociedade naquela época? Não que a sociedade de hoje seja perfeita, porque é cheia de falhas. Mas vamos pensar numa época que o templo existia, os sacerdotes existiam, os fariseus estavam ali, os saduceus estavam ali e eles serviam diretamente ao templo, eles conheciam as leis cerimoniais, eles conheciam os mandamentos, estava muito aceso isso neles, inclusive outras leis que eles acrescentavam. Então, essa atitude aqui é uma atitude assim inaceitável que eles fizeram, né? E a gente vai entender agora por quê. Vamos prestar atenção aqui. O plano para tirar a vida de Lázaro. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele aqui Jesus. A multidão não foi só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro. A multidão estava ali em Betânia, para ver Lázaro também, a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes, vamos grifar aqui sacerdotes, resolveram matar também Lázaro. Você vê esse também Lázaro, porque eles já estavam em mente em matar Jesus. Então ele estava em mente em matar Jesus e matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Por causa dele quem? Por causa de Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus. Então, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Então, vamos lá, olha. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Mas os principais dos sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. A raiva dos sacerdotes aqui era que muitos judeus que foram lá testificar que Lázaro foi ressuscitado, né, que Jesus ressuscitou Lázaro, eles quando viram Lázaro ressuscitado, eles voltaram crendo em Jesus. Um homem ressuscitou o que estava morto. Então eles voltaram crendo em Jesus. E os sacerdotes já estavam ali levantando o murmurinho, levantando algumas condições para dar cabo da vida de Jesus, porque já estava crescente o número de judeus convertendo a Jesus, convertendo ao cristianismo, porque acreditavam que ele realmente, começaram a acreditar que ele realmente era o Messias. Agora a gente tem que entender o seguinte, um pouquinho antes, Lázaro estava morto. Lázaro ficou morto ali por 3 dias. As irmãs Marta e Maria eram um pessoal muito querido de Jesus. Elas eram irmãos, eles moravam em Betânia e Lázaro morre. As irmãs pranteiam, todo mundo chora, a comunidade ali perto chora. Jesus fica sabendo que Lázaro é morto, Lázaro está morto. Jesus fica triste, era meu amigo, morreu. Só que Jesus estava em Pérea, cerca mais ou menos de 3 dias de distância de Betânia. Jerusalém a Betânia, cerca aí de uns 3 quilômetros. Quer dizer, quem estava ali em Jerusalém, corria, chegava em Betânia. Jerusalém a Betânia, 3 quilômetros. De Pérea a Betânia, 3 dias.
mais ou menos 3 dias. A gente tem que entender que não existia carro, não existia moto, não existia nada disso que existe hoje. Então, o caminho era meio que a pé ou em cima de algum animal, era mais ou menos 3 dias de viagem. Jesus fica sabendo que Lázaro é morto e vai ressuscitar Jesus, mas ele vai na calma, ele não vai naquele desespero. E vamos entender também algo muito importante que na passagem aqui não tem, mas é o seguinte: quando uma pessoa morria, eles davam 3 dias, é tanto que ele foi enterrado no 4º dia, né? Ele foi sepultado no 4º dia. E quando Maria vê Jesus, fala: Jesus, se você tivesse chegado antes, se tivesse chegado antes, dava tempo. Mas agora ele já é morto de 4 dias. Isso é uma mensagem muito interessante para a gente. Porque até o 3º dia, uma pessoa de Deus, um profeta, um sacerdote, uma pessoa, assim, vamos dizer, santa, que, né, estava ali sobre as leis, ela podia orar por uma pessoa morta 3 dias. Era lei. 3 dias ela podia orar por uma pessoa que era falecida, que tinha morrido. No 4º dia, não mais. No 4º dia era sepultura. Então ela fala assim: você chegou tarde, você já é 4 dias, ele já é morto 4 dias, já foi sepultado. E Jesus vai lá, Lázaro sai. Lázaro sai, tira a rocha, tira essa rocha, Lázaro sai, ele pede para desembrulhar, Lázaro volta em vida, não volta nem com cheiro, com nada. Lázaro é ressuscitado. Foi uma obra maravilhosa que Jesus fez, mas ele fez no 4º dia, porque Jesus não está dado a leis humanas, por isso que ele esperou o 4º dia, porque no 4º dia era impossível alguém ressuscitar uma pessoa. Então Jesus fala assim, dá naquela assim, na lata: eu sou Deus, eu ressuscito quando eu quiser, eu não sou dado às leis que vocês escreveram ali, que vocês acham que está valendo. As leis, eu criei as leis, Jesus criou as leis e tem domínio por elas. Então Jesus vai meio que assim, meio que de propósito: eu vou no 4º dia e ressuscito no 4º dia. E ressuscitou Lázaro no 4º dia. No 4º dia. Antes dessa passagem aqui, Jesus estava na casa de Marta e Maria, teve uma refeição, um jantar lá. Os judeus, a mesa dos judeus, elas são bem mais baixas, né? E os judeus, eles comem quase que deitados na mesa. E um pouco antes disso acontecer, Maria se joga aos pés de Jesus, ela unge os pés de Jesus, né? Ela quebra um vaso de alabastro e joga nardo. Nardo é uma essência extremamente cara. Eu já ouvi falar assim, eu já li em leitura extra bíblica que tipo 100 gramas de nardo equivale a 1 denário, que significa 1 dia de trabalho. E ali ela derruba, né, aquele nardo aos pés de Jesus, seca com o cabelo, né, faz aquela unção. E Judas Iscariote, que era um bandido, né, que era um ladrão, né, que ficava com o alforje, né, de tudo que eles coletavam, era um ladrão. Ele reclama, né, ele fala: esse dinheiro todo, isso aí tem muito dinheiro jogado. Como assim jogado fora? Não foi jogado fora, né, foi para ungir os pés de Jesus, né. E ela seca, ela passa ali o nardo nos pés de Jesus, né? Uma posição assim de reverência, né? De respeito, né? De reverência a Jesus, né? E Jesus repreende Judas, né? Fala, né? O que ela está fazendo, né? Está completamente certo. Está bem aqui, olha. Então Maria, tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, que era o bandido e que traiu, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários? Quer dizer, ela devia ter colocado ali 300 gramas 300 gramas mais ou menos de nardo, deve ter ido de nardo, deve ter ungido. E não se deu aos pobres. Isso disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, a preocupação dele não era com os pobres, mas porque era ladrão. Tá vendo? Tendo a bolsa, tirava o que nela lançava. Ele tinha aquele alforje que a gente fala, né, que é a bolsa. Ele era um ladrão e ele tirava ali
o que ele achava que devia tirar. Ele era tão ladrão que ele vendeu Jesus por 30 moedas aí, né? E eu falo, né, que todo ladrão é mentiroso. Isso é uma fala minha, né? Eu acho que quem rouba mente. E acabou traindo Jesus. E aqui nessa passagem, a gente vê aqui, já tinha acontecido tudo isso, Lázaro, quando aconteceu essa refeição, depois que aconteceu a ressuscitação de Lázaro, foi dali uns 30 dias que aconteceu isso aqui, que a gente está lendo agora, tá? Não foi assim, um seguido do outro. Ocorreu um espaço de tempo aí para acontecer isso. Então, quando eles souberam, né, quando a multidão dos judeus souberam que Jesus estava lá, que estava ali em Betânia, eles correram de Jerusalém e foram para Betânia. E lá em Betânia eles encontraram Jesus, mas eles não queriam só ver Jesus, eles queriam testificar que Lázaro foi ressuscitado. E aí eles voltaram. Quando eles viram Lázaro lá, perfeito, maravilhoso, lindo, inteiro, eles voltaram para Jerusalém, crendo que Jesus era realmente o verdadeiro Messias, porque eles viram Lázaro, eles não queriam só ouvir falar, eles queriam ver. Tem muita gente que é uns Tomés mesmo da vida, né? Eu quero ver, eu só creio se eu ver. Nós não, né? A gente não viu nada, mas a gente crê no nosso Senhor e Salvador, mesmo sem a gente ter visto Ele na cruz, ter visto as maravilhas que Ele vê, a gente crê na palavra. Então é melhor a nossa posição é melhor até, né? Porque a gente não viu e a gente crê, né? E a fé vem disso, né? A gente crê sem ver. Essa é a verdadeira fé. Eles não, eles precisaram ir lá ver Lázaro. Eu preciso ver para crer. E eles viram lá Lázaro, lá perfeito, maravilhoso. E quando eles voltaram crendo em Jesus. E por eles crerem em Jesus, os sacerdotes resolveram matar, que já estavam maquinando para matar Jesus, resolveram também maquinar para matar Lázaro, porque ele era uma testemunha viva que Jesus ressuscitava dos mortos, né? Ele ressuscitou um morto. Então aquilo foi, olha só, você veja bem, vamos trazer agora para a prática dos dias de hoje. O sacerdote servia onde? No templo. O templo, eles conheciam as leis cerimoniais, eles conheciam os mandamentos. Qual é um dos maiores mandamentos? Amar ao próximo como a si mesmo. Qual é outro mandamento? Não matarás. Então, assim, eles conheciam todos os mandamentos de baixo para cima, do meio para frente, do meio para o fim. Eles conheciam todas as leis, eles eram sacerdotes. Eles viviam no meio daquelas leis, eles viviam ouvindo aquelas leis dia e noite, noite e dia, e aplicando aquelas leis. Eles sabiam da lei, eles sabiam do pecado que eles estavam cometendo. Eles não estavam amando ao próximo, porque é uma alegria se uma pessoa morrer e ressuscitar. Amém, que alegria, você agora está vivo, né? Eles não amaram a isso. Pelo contrário, eles quiseram matar para ele não ser uma testemunha de Cristo, de que Cristo realmente era o Messias. Porque para ressuscitar no 4º dia, lembra que eu falei do 4º dia? Era algo impossível para qualquer ser humano. Para ressuscitar no 4º dia, só Deus. Então eles tinham que baixar a cabeça e falar assim, você é Deus, porque você ressuscitou no 4º dia. E para isso não acontecer, eles queriam matar Lázaro e já estavam manipulando para matar Jesus. Agora eu falo para vocês, né? Não matarás. Amar ao próximo como a si mesmo. Eles eram sacerdotes. Eles estavam fazendo isso? Eles não estavam amando ao próximo. Eles tramaram matar. Eu não estou falando de uma pessoa qualquer, se bem que isso é algo que ninguém deve fazer, estando ou não na igreja. Mas eles estavam dentro do templo, eles serviam no templo, eles conheciam. E mesmo assim, eles queriam matar. Olha como as pessoas se corrompem com muita facilidade, isso dentro da igreja. Amados, nem todo mundo vai ficar feliz com a sua conversão. Nem todo mundo vai ficar feliz quando você se levantar. Nem todo mundo vai ficar feliz quando você sair de uma situação e passar por uma situação melhor.
Na minha casa, quando a gente melhorou de situação, melhorou, é lógico que foi com muito sacrifício, né? Porque ninguém vê o que você passa, a pessoa vê o contexto que você está naquela hora ali. Mas o que você passou antes, as pessoas não sabem. As noites que você não dormiu, as noites que você teve que negociar boleto, teve que negociar conta, teve que negociar para as coisas andarem. As pessoas, elas não veem isso, ela vê o seu patamar que você está agora. Essas pessoas não vê nada disso e ela não fica contente, muitas não ficam contentes com o que você é hoje. Muitos não estão contentes com a sua conversão, com a sua posição dentro da igreja. Muitos não estão, mas você faz isso na igreja, você faz isso, faz aquilo na igreja. Pois é, a igreja está lá para a gente trabalhar. Então, quando um se manifesta, fala, tudo bem, deixa que eu vou lá e faço isso, levanta 10, 20 reclamando porque você foi lá e fez, mas ninguém foi lá fazer. Sabe aquela coisa assim? Tá lá, o cargo tá em aberto, quem quer fazer? Ninguém levanta a mão. A hora que um fala, não, deixa, eu assumo esse ministério. Aí pronto. Aí é um tal de crítica, aí é um tal de que você não está fazendo direito. Eu faria diferente, eu fazia assim, eu faria assado. Não é assim? A gente enfrenta isso dentro da igreja. Essas pessoas aqui, esses sacerdotes aqui, eles eram falsos profetas. Eles eram falsos profetas. Eles estavam levando as outras pessoas, porque com certeza eles estavam maquinando e fazendo a cabeça dos outros para matar Lázaro e matar Jesus e mata Lázaro também. De queda, mata esse aí também, porque aí extermina tudo, acaba tudo que eles achavam que era uma seita. Então, cuidado com quem está dentro da igreja, porque eles estavam dentro do templo. Eles conheciam a palavra, muito mais do que aqueles judeus que voltaram até crendo em Jesus. Tem muita gente dentro da igreja que conhece a palavra, que conhece a mensagem da cruz, mas infelizmente elas vivem de uma maneira que não reflete o evangelho de Cristo, que reflete algo completamente diferente, que não querem que as pessoas cresçam, que às vezes que não quer que o ministério cresça, que não quer que a igreja desenvolva, que causam partidarismo, que causam desunião. Gente, a igreja é união. A igreja é de várias mãos, a igreja é de Cristo, a igreja é de todos. Todos têm oportunidades. Então a gente não pode reclamar, eu não tive oportunidade. Reveja quando você pensa dessa forma, porque a oportunidade ela aparece. É que tem gente que quer estar no palco, quer brilhar no palco, quer ser como se fosse estrela ali. E não quer, às vezes, de repente, arrumar os bancos, arrumar a mesa da Santa Ceia, limpar alguma coisa, organizar uma reunião. Tem serviço na igreja para todo mundo. Eu falo para você que se a gente ficar na igreja, a gente trabalha o dia inteiro e ainda vai levar serviço para casa, para resolver em casa à noite. Tem serviço para todo mundo. Mas quando um se levanta e se prontifica a fazer, misericórdia. É um tanto de gente que fica insatisfeito com a gente. E aqui a gente vê os sacerdotes, né, dando esse exemplo. Que exemplo triste, que exemplo feio, que vai completamente contra a lei, né? Vamos matar. A gente saber que um sacerdote vai maquinar para matar Jesus e matar Lázaro é algo tão triste, porque aconteceu isso de uma pessoa que era para ser exemplo. E a gente vê tantas coisas erradas que saem de pessoas que devia dar exemplo para a gente. E isso é em todos os ministérios, em todas as igrejas. Eu não digo só pastores ou os dirigentes da igreja. Tem gente que está no ministério da igreja e que dá exemplo triste para os membros da igreja. Olha que exemplo horroroso esse sacerdote estava dando, né? Em nome de Deus, porque eles acreditavam que eles iam fazer um bem matando Jesus e matando Lázaro, matando o Filho de Deus. Não sabia de nada. Tem gente que tem muita coisa para aprender. Tem gente que tem que ler mais as Escrituras, aprender mais com a palavra, porque a palavra ela é vida e ela nos ensina. As pessoas, quando não lê a palavra, ela se desvia e ela acaba levando muita gente ao desvio, porque aqui eles estavam falando aqui, os judeus estavam voltando crendo em Jesus. A raiva deles era que os judeus que foram lá ver Lázaro voltaram
crendo em Jesus. Muita gente vai se levantar contra você porque você crê em Jesus. Você pode ter certeza disso. Muita gente vai se levantar contra você porque você está crendo em Jesus. E muita coisa você vai ouvir dentro de igreja, dentro de ministério, que não está na Bíblia e que pode desviar você. Presta atenção, presta muita atenção quando alguém fala assim, eis que Deus te mandou falar isso. Presta atenção, porque muitas vezes Deus está calado, Deus não está falando nada. Isso é coisa da cabeça da pessoa. E muitas vezes, e já aconteceu comigo, lançou uma coisa, algo na minha casa que atrapalhou todinha a minha vida. Tive que organizar tudo, porque a pessoa chegou e falou, você está fazendo isso, isso e isso. Não foi para mim, tá? Não foi para mim, porque se fosse para mim eu também já tacava nem a geral na pessoa, né? Já tacava a verdade na pessoa. Foi para uma outra pessoa dentro da minha casa. Quase matou a pessoa. Quase matou a pessoa. Então eu tive que organizar tudo de novo, Foi um trabalho árduo, foi um trabalho difícil. E até hoje a pessoa não voltou para a igreja, tá? Não voltou para a igreja. Olha o exemplo. E saiu de dentro da igreja. A palavra. Olha como que a coisa é complicada. A gente, às vezes, de uma coisa pequena, né? De um pontinho a gente faz uma careta. De um pontinho a gente faz uma careta. E aconteceu isso. Então eu sou prova viva de que isso aqui, ó, acontece e desvia a gente. Desvia a gente. Meus amados, é Cristo. Fique em Cristo. Peneira as coisas. Eu sempre falo que do peixe a gente não come espinho. Então, peneira as coisas. Você tá falando, cuidado, quando a pessoa começa a falar muito, Deus manda te falar, começa a contestar, porque Deus fala tanto com você, porque não fala comigo? Por isso eu oro, eu tô na igreja, eu tô pedindo a Deus, eu tô orando, porque Deus tá passando a mensagem só para você, não passa para mim que tô orando. Eu também sou filho de Deus. Então, cuidado, preste atenção com essas coisas, preste atenção, porque isso aqui, ó, falsos mestres. E a igreja tá cheia de falsos mestres. Cuidado, endireite suas veredas, porque o rei está voltando. O rei está voltando. Amém, meus amados? Que essa palavra possa edificar a sua vida, o seu coração. Medite nela dia e noite, porque ela é a sua salvação. Amém? Até o próximo programa, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês.